Olá, bem-vinda, bem-vindo a este vídeo. Espero com este vídeo te ajudar, pelo menos te dar umas pequenas noções do que é que são os pensamentos, como é que eles agem, e como é que eles te fazem, como é que eles moldam a tua vida. Dei o nome a este vídeo de Muda os pensamentos e tem a vida que queres, porque efetivamente é isto, através dos pensamentos tu podes transformar a tua vida. Tu estás neste momento, ou melhor, tu neste momento tens a vida que tens, baseado nos pensamentos que tens vindo a criar ao longo de toda a tua vida. Se neste momento tu percebes que há algo que precisa ser mudado, que há algo em ti que já não faz sentido para ti e que precisa ser transformado, então começa por perceber quais é que são os pensamentos que estão a dar origem a isso que tu queres transformar e começa a perceber quais é que são os novos pensamentos. Então, eu sou Hilda Ferreira, eu tenho 43 anos e sou muito grata por todas as aprendizagens que eu tenho tido ao longo da minha vida. Aprendizagens essas essencialmente baseadas nas dificuldades. Foram as grandes dificuldades que me transformaram na pessoa que sou hoje e que fizeram com que eu tenha vindo a fazer um trabalho de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, para ultrapassar todo o ressentimento, toda a raiva, todo o medo que eu sentia e que hoje em dia eu olho para isso como algo positivo, como aprendizagens. Eu ajudo essencialmente mulheres, digo essencialmente porque também ajudo homens, mas essencialmente as mulheres, a criarem um novo padrão de pensamento para que se sintam em prosperidade e abundância. Eu sou certificada pela Hay House, portanto, facilito cursos e workshops baseados na filosofia Heal Your Life da Louise Hay. Então, o que é que são afirmações? Para que é que servem as afirmações? O que é que são afirmações negativas e afirmações positivas? De que forma é que as afirmações influenciam a minha vida? É tudo isso que eu vou tentar explicar neste curto vídeo. Qualquer dúvida que te surja, tu podes deixar mensagem, podes me enviar mensagem nas redes sociais para que eu de alguma forma te possa ajudar. E porquê que as afirmações são um caminho de autoconhecimento? Porque a partir do momento em que nós nos damos conta da forma como falamos, nós começamos a questionar porquê que falamos assim. Qual é que é a causa de esse tipo de pensamentos que eu estou a ter? Qual é que é a causa dessa forma de falar que eu tenho? E essa forma de falar está-me a ajudar a alcançar aquilo que eu quero, ou por outro lado, está a inibir-me, está a prejudicar-me, está a limitar-me, está a diminuir-me. De que forma é que os meus pensamentos me estão a expandir ou a diminuir? E daí eu dizer que é um caminho de autoconhecimento, porque este processo é um processo que exige muito de ti, que exige um querer enorme de mudança, e só a partir de ti, a partir de perceber quem é que tu és, o que é que tu queres, o que é que tu sentes, é que tu, só a partir daí é que tu efetivamente consegues começar a fazer um caminho de mudança, um caminho de transformação. Perguntas como: quem sou? O que é que me limita? Como é que eu me sinto? O que é que eu realmente quero? Quais são os meus medos e as minhas forças? São perguntas que nem sempre é fácil saber responder. Nem sempre temos a resposta na ponta da língua. E são perguntas essenciais para nós efetivamente alcançarmos aquilo que queremos. Então, faz a ti estas perguntas e percebe se vem ou não vem a ti facilmente as respostas que tu desejas, que tu sentes que são verdadeiras. Acontece que para responder àquelas questões, ou para saber responder facilmente àquelas questões, é preciso estar acima dos medos que são naturais em qualquer ser humano. Acima dos medos que são naturais. Aqui neste quadro tenho mencionado 6 grandes medos. Isto foi retirado do livro de Napoleon Hill, em que ele fala dos 6 grandes medos. O medo da pobreza, o medo das críticas, o medo da doença,
o medo da perda do amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Estes medos estão todos baseados em pensamentos. É a forma como tu aprendeste a pensar, tem a ver com todas as experiências que tu viveste, com aquilo que tu percepcionaste ao longo da tua vida, que te leva a ter mais ou menos medos. E estes medos poderão ser inibidores, limitadores, como podem ser forças, como se podem transformar em forças para tu te expandires. E isso é uma escolha. É uma escolha consciente, mas que muitas das vezes tu não tens percepção de que efetivamente estás a passar por este medo. E não tens a percepção de como é que este medo te está a limitar. E daí, mais uma vez, a importância de tu te autoconheceres, de tu perceberes quem é que tu és, o que é que tu queres, o que é que te limita, quais é que são os rancores, os sentimentos, as memórias negativas que estão dentro de ti. É importante começar sempre por aí, depois descobres quais são os teus verdadeiros medos, percebes como é que estes medos estão a limitar aquilo que tu efetivamente queres e a partir daí começas o teu processo de desenvolvimento. Não permitas que o medo seja inibidor, mas sim impulsionador. Age apesar do medo. Os medos podem ser nossos grandes amigos, os nossos grandes aliados. Repara que existem medos como ter cuidado a atravessar uma rua, o ter cuidado a pular de um sítio muito alto, ter cuidado a comer um prato de comida a ferver. Esses medos são medos que nos protegem, que nos ajudam, que nos auxiliam. Mas existem outros medos que não fazem sentido absolutamente nenhum à luz do pensamento crítico, mas que no nosso inconsciente estão ali a limitar a nossa vida, estão a limitar a nossa ação. Então não permitas que isso aconteça, dá-te conta de quais é que são os medos que te estão a limitar e avança apesar do medo. Tu és quem queres ser, simplesmente precisas de te descobrir. E porquê é que eu estou com esta conversa dos meses se eu comecei pelas afirmações? Porque a forma como tu afirmas, como tu pensas, como tu falas, está condicionada pelos teus medos. Está condicionada pela forma como tu te sentes. Se tu te sentes que és capaz, que és digna, que mereces, tu avanças. Se tu sentes que não, que isso não é para ti, que tu nunca serias capaz, que pessoas como tu não o poderão fazer, então tu não o fazes. E quando tu pensas, uma pessoa como eu não o posso fazer, qual é que é o medo que está associado? É o medo da crítica? É o medo de faltar alguma coisa? Que medo é que está associado? Percebes? Os medos, os sentimentos, os pensamentos estão todos interligados. Então aqui o que eu te quero deixar como mensagem é: transforma o medo em confiança ou em fé. Transforma. Percebe como é que esse medo, percebe se esse medo faz ou não faz, se faz ou não faz sentido, se efetivamente é algo que te está a limitar e se for algo que te está a limitar, reconhece esse medo, transforma, percebe quais são os pensamentos que dão origem a esse medo e cria pensamentos novos que te ajudem a libertar ou a superar este medo. Napoleon Hill diz-nos assim: os medos não são mais do que estado de espírito. O seu estado de espírito está sujeito ao seu controlo e orientação. Não se pode criar sem que antes se conceba sob a forma de um impulso de pensamento. Quer isto dizer que todos os medos que tu tens foram construídos baseados em pensamentos que te foram passados através de experiências, através do pai, da mãe, da sociedade, dos irmãos, dos professores, dos patrões, de quem quer que seja. Pensamentos que tu consideraste válidos, que tu consideraste teus e que agora te estão a trazer esses medos. Então, permite-te transformar esses medos. E estes medos, normalmente,
ou melhor, os medos que são inibidores estão associados sempre a pensamentos negativos. E o que é que são pensamentos negativos e pensamentos positivos? Pensamento negativo é aquele que te faz sentir depressiva, incapaz, insuficiente, que te derruba. Pensamento negativo ou afirmação negativa é aquela que te derruba emocionalmente e fisicamente. Os pensamentos positivos têm um efeito contrário. São aqueles que alavancam, que potenciam as tuas capacidades, que te fazem ir mais além, que te fazem sentir poderosa, que te fazem sentir que tudo é possível e tudo tu conseguirás. Então, se tu tiveres pensamentos negativos, o teu sentimento, a tua forma, o teu corpo fica para baixo, Há um sentimento negativo que se revela no teu corpo e que o teu corpo fica sem ação, fica sem energia, fica sem capacidade, tudo mais. E esse sentimento leva-te então a uma ação negativa ou uma consequência negativa. Se eu penso que não sou capaz, eu sinto que não sou capaz, logo eu não faço, eu não ajo, eu não vou atrás. Okay? Por outro lado, se nós tivermos um pensamento positivo, o meu sentimento é positivo e a minha ação é positiva. Se eu penso que eu consigo fazer uma maratona de 20 km, eu sinto que sou capaz, que o meu corpo vai reagir bem, que eu tenho todas as condições e automaticamente eu proponho a fazer essa prova. Este é o tipo de pensamento positivo, é aquele pensamento que me capacita de fazer coisas. Então, quando nós temos pensamentos negativos, fazem com que a nossa mente, por vezes, pareça turva, não pareça clara. Os nossos pensamentos não são suficientemente claros. Eu não sei se sei de ir para a direita, sei de ir para a esquerda, eu não sei se choro, se rio, eu não sei se falo com aquela pessoa ou se não falo. Existe ali uma consequência a nível mental que é preciso nós sabermos libertar. E que tipo de pensamentos? Nós temos milhares de pensamentos por minuto. Ou melhor, nós temos milhares de pensamentos ao dia. Por minuto, és capaz de ter entre 50 a 70 pensamentos. Por minuto, és capaz de ter 50 a 70 pensamentos. É claro que muitos destes pensamentos tu não te dás conta deles. São pensamentos que passam totalmente despercebidos. Mas, passando despercebidos ou não, desde que esse pensamento esteja associado a um sentimento, esse pensamento vai ter uma consequência. E então é importante tu perceberes quais é que são os pensamentos que tu tens e de que forma é que eles estão a influenciar o teu sentir. Eu aqui coloquei só alguns exemplos e se tu fores daquelas pessoas que pensas sou sempre a mesma coisa. Existe muito esta frase, sou sempre a mesma coisa. Porquê? Porque, por vezes lá atrás, na nossa infância, quando nós repetidamente tínhamos um padrão de ação em que nós não éramos capazes de fazer determinada coisa ou éramos muito atrapalhadas a fazer determinada coisa, fosse o que fosse algo de crítica, havia sempre alguém que nos dizia tu és sempre a mesma coisa, só fazes porcaria. Hoje em dia, sempre que tu fazes algo que tu achas que é menos correto, que tu automaticamente criticas, tu própria dizes isso. Eu sou sempre a mesma coisa. E esse sou sempre a mesma coisa vai-te remeter para aquele sentimento de incapacidade, de não aprovação, de crítica. Então é importante tu perceberes de que forma é que o teu pensamento te está a influenciar no teu sentimento. Outro exemplo. Estou doente. A palavra doente é uma palavra muito pesada. Uma palavra que, de acordo com a nossa experiência,
pode remeter-nos para algo grave, pode nos levar a pensar que nós poderemos ficar incapacitados, poderemos morrer, que algo de pior nos pode acontecer. Então, o facto de dizer que eu estou doente ou eu sou uma pessoa doente traz essa carga negativa. Então, mais uma vez, percebe como é que tu te sentes quando afirmas determinada coisa negativa. Negativa no sentido que o teu sentimento não está lá, não é aquele sentimento que tu queres. Outra muito natural é: estou farta do meu trabalho, estou farta daquele trabalho, estou farta daqueles colegas, estou farta daqueles patrões. De que forma é que tu te sentes quando afirmas isto? Tu sentes que estás farta, mas que precisas lá de continuar, e então olhas para o teu trabalho como uma prisão, como uma obrigação, como algo que tem que ser. O que é para ti o estou farta do meu trabalho? Essa afirmação traz-te a força para ir procurar um novo trabalho ou traz-te a frustração de não estares a ter um trabalho que tu idealizaste? Mais uma vez, percebe o que é que tu pensas, o que é que tu verbalizas e como é que isso te faz sentir. Não querendo prolongar mais aqui nestas afirmações, tu, se quiseres, podes parar o vídeo, podes ler as restantes afirmações e perceber como é que isso te faz sentir, porque o trabalho é este: perceber o que é que nós falamos, o que nós dizemos, o que nós afirmamos e como é que isso nos faz sentir. Em termos de sentimentos, uma pessoa que tenha montes de pensamentos negativos é uma pessoa que muitas vezes se sente culpada, se sente com raiva. A forma como tu pensas é a forma como tu sentes. Se tu tens pensamentos que te fazem sentir negativa, tu automaticamente vais ter esses sentimentos. Sentimentos como a culpa, o medo, a raiva, solidão, o ressentimento, a ansiedade e tantos outros que tu podes sentir. Estes são os principais sentimentos negativos que te vão destruindo pouco a pouco, que te vão deixando cada vez mais negativa. Porque depois é uma bola de neve. Se tens quanto mais negativa, quanto mais triste estás, quanto mais só te sentes, quanto mais ansiosa estás, quanto mais raiva sentes, mais disso tu vais ter. Sempre. Isto é uma das coisas que eu ensino no curso, que nós atraímos aquilo que sentimos. Se tu sentes raiva, tu estás a atrair mais raiva. Se tu sentes ansiedade, tu estás a atrair mais ansiedade. Então percebe o que é que tu sentes verdadeiramente. E quando tu te sentes de uma forma negativa, automaticamente tem consequências. Consequências como instabilidade nos relacionamentos. A forma como tu te relacionas com o teu cônjuge, os teus filhos, os teus patrões, os teus colegas, os teus pais, os teus vizinhos, os teus amigos, nem sempre é da forma mais harmoniosa, da forma que tu verdadeiramente gostarias. Porque se tu não estás bem, se tu estás ansiosa, se tu te sentes só, tu não consegues estar bem para criar um espaço de harmonia entre ti e a outra pessoa. Então, quando existe algum problema em algum tipo de relacionamento, independentemente do relacionamento for, olha para ti e percebe o que é que está em ti que tu precisas de mudar para também transformar esse relacionamento. Poderás começar-te a isolar. Poderás passar a sentir-te que não queres fazer, que não te apetece fazer, que não sabes como fazer, que agora não é o momento, etc, etc. Poderás começar a ter dificuldade em decidir se queres ir para a direita, se queres ir para a esquerda, se queres fazer A ou se queres fazer B. Começas-te a sentir insatisfeita com aquilo que a vida te está a dar. Começas a andar muito cansada, etc, etc, etc. Portanto, se tu tens pensamentos negativos, sentimento negativo e consequência negativa.
Por outro lado, se tens um pensamento positivo, se tu achas que tudo está bem na tua vida, que não há nada que te impeça de alcançar aquilo que tu queres, que tu consegues ter um relacionamento perfeito, de acordo com aquilo que tu achas que deves ter. Se tu achas que nada te falta, então é maravilha. Se tu conseguires ter pensamentos que sustentem isto, maravilha, maravilhoso. Então aí sim tu estás bem. Então aí sim o teu estado de espírito está lá em cima, está em altas. E é isso que tu precisas. Porque quanto mais em altas está o teu estado de espírito, mais tu consegues atrair para ti, mais e melhor tu consegues atrair para ti, mais abundância, mais prosperidade, mais amor, mais saúde, mais alegria, mais dinheiro, mais amigos, ok? Quanto mais alto está o teu estado de espírito, mais tu consegues atrair. Confiança, serenidade, respeito, amor, entre tantas outras coisas, será a consequência desse teu estado de espírito. Então, faço-te uma pergunta. Quais é que são os sentimentos que mais pesam na tua balança neste momento? Tu neste momento achas que és aquela pessoa que tem pensamento pouco claro, pouco nítido, em que há muita coisa que tu sentes que é negativo na tua vida. Tu passas dias a pensar no mal que te fizeram, no mal que o dia te correu, nas dores que tu tens, na raiva que tu sentes, na solidão, etc, etc, etc. Ou tu és uma pessoa de bem com a vida, feliz, alegre, em que não vês maldade nenhuma em ninguém, em que achas que toda a gente cuida bem de ti, gosta de ti, trata-te bem, que tudo está bem. Como é que é? Ou é um misto? Também está perfeito, aliás. Nem tudo é mau, nem tudo é bom. É preciso que haja um equilíbrio entre o mau e o bom. De forma a que tu te sintas bem, de forma a que tu te sintas que tudo é possível. Pode ter caído um pedregulho, digamos assim, em cima de ti, de uma forma figurada, obviamente, mas que tu consegues libertar-te desse pedregulho. Essa é a ideia. Pode-te acontecer algo de mal, mas tu tens capacidade para ir buscar o bom, para teres ferramentas para sair daí. Então, pergunta-te, neste momento, quais é que são os sentimentos e os pensamentos que mais pesam na tua vida, na tua balança? É a raiva, o medo, a culpa, o ressentimento? Ou, por outro lado, pesa mais o amor, a compreensão, a confiança, o respeito? Pensa nisso. Todos os teus pensamentos atuais têm como base experiências que envolvem os sentidos. Todos os teus pensamentos atuais são baseados em memórias que tu tens de coisas que tu comeste e saboreaste, cheiraste, tocaste e percebes como é que é. Portanto, ao lembrares, por exemplo, do prato de comida, tu automaticamente rotulas aquele prato de comida. Imaginemos algo que tu não gostas. Imaginemos que tu não gostas de um atum à brás. E eu falo em atum à brás e tu dizes não gosto. E quando tu dizes não gosto, tu automaticamente lembras do sabor, da textura, de quando é que tu comeste, como é que estava apresentado. Tu lembras de tudo isso. E é essa memória visual que traz essa memória visual, que é então um dos sentidos, a visão, traz também o paladar, o cheiro, a audição. Então todos os pensamentos estão baseados nos teus sentidos e nas tuas emoções. Aquilo que um dia te fizeram sentir. Ok? Então, para criares novos pensamentos, portanto, tu tens um padrão de pensamento neste momento, tu percebes que tens que mudar esse padrão de pensamento. Para mudar esse padrão de pensamento, tu tens de criar também baseado nos sentidos, na audição, no olfato, no tato, no cheiro, no paladar. E tu agora dizes-me assim, então, mas como? Como é que eu crio um pensamento se ainda não aconteceu? Por exemplo, eu tenho um relacionamento super conflituoso. Como é que eu vou pensar que eu tenho um relacionamento harmonioso quando o meu relacionamento é conflituoso? Aí é que está o truque. Aí é que está o trabalho.
É tu conseguires imaginar, sentir que tens esse relacionamento harmonioso. E a partir daí começares a construir o teu pensamento e a construires um novo sentir. Esse é o trabalho. Então, mas eu estava-me a esquecer disto. A regra principal para tu conseguires fazer novos pensamentos é sempre através do acreditar. Tu precisas de acreditar que podes mudar os pensamentos. É importante tu acreditares nisto. Se tu não acreditares, nada feito. Então, mas o que é preciso para tu saberes acreditar? O que é preciso para tu conseguires fazer novos pensamentos? E o que é preciso para tu conseguires substituir um sentimento negativo por um sentimento positivo? É preciso amar-te a ti própria. E o que é isto, amar-te a ti própria? É tu olhares para ti ao espelho, tu reparares em todos os defeitos, não são defeitos, mas para todas as tuas características e aceitares-te tal como tu és. Tal como tu és. Em termos físicos, emocionais, mentais, espirituais. Tudo. Aceitaste exatamente como tu és, sem críticas, sem medos. Este é o grande trabalho. A Luísa ensina-nos que para a solução de qualquer problema é sempre, sempre, sempre o amor. Se tu foste, ou tu és, a principal responsável pela vida que tens agora, e se és responsável por criares a vida nova que tu desejas ter, então tu precisas de te amar verdadeiramente. Tu precisas de aceitar a pessoa que tu és. Então, compreende e aceita que podes errar. Valoriza tudo aquilo que tu fazes. Responsabiliza-te pela tua felicidade, pelo teu bem-estar. Respeita e responde às tuas necessidades. Sempre precisares descansar, sempre precisares te divertir, sempre precisares fazer algo, respeita isso e dá isso a ti própria. E reconhece que, independentemente de todos os erros que possas cometer, ou daqueles que já cometeste, tu estás sempre a fazer da melhor forma que sabes fazer. Tu fazes sempre da única forma que achas que é correto fazer. Então, se assim é, está tudo bem. Não tens que estar a criticar por algo que fizeste e que não deves ter feito. Naquela hora foi a forma como soubeste fazer. Então está tudo bem. E isto é amar-te a ti próprio. Portanto, para saberes afirmar aquilo que tu queres, é importante tu amares. E a Luísa diz-nos assim: amar-nos a nós próprios faz milagres na nossa vida. Falo sobre ter um imenso respeito por nós próprios e gratidão pelo milagre dos nossos corpos e das nossas mentes. É isto. Sermos gratos por tudo o que temos, pelo poder que temos na nossa mente de construir tudo à nossa volta, de atrair aquilo que nós queremos, e pelo milagre dos nossos corpos, que são o nosso corpo, é a nossa casa, é a casa da nossa alma, e que faz com que nós estejamos aqui neste lindo mundo de aprendizagens. É importante tu decidires o que queres. Para fazeres boas afirmações, tu precisas de decidir o que queres. E decidir não só com a razão, com a mente, mas também com o coração. Há muitas decisões que nós fazemos baseado na mente, porque achamos que é o mais correto, porque achamos que assim não vamos ferir as suscetibilidades de ninguém, porque achamos que assim é que nós vamos ganhar mais dinheiro, etc, etc, etc. Mas se tu não sentires verdadeiramente que é isso que tu precisas, então não vai resolver. Tu precisas de sentir aquilo que decides fazer. Tu precisas de sentir que efetivamente aquele é o caminho, que é aquilo que efetivamente queres. E então aí sim as coisas funcionam. Não aceites a verdade dos outros como a única possível ou mais acertada. Quando nós atribuímos o poder às outras pessoas, a capacidade de elas decidirem por nós o que é que eu devo ou não devo fazer, quem é que eu devo ou não devo ser, eu estou a negar o meu poder.
eu estou a negar a capacidade que eu tenho de decidir. Então, não faças isso. Tu sabes o que é que tens a fazer, tu sabes o que é que tens a decidir, tu tens o poder em ti, escuta as outras pessoas sim, mas percebe se aquilo que as outras pessoas dizem, se tu sentes que efetivamente é essa a verdade. Ou se existe outra verdade possível que te possa servir melhor. Pondera sempre se aquilo que te dizem, se realmente é o melhor pensamento para te levar onde tu queres. Faz uma lista dos teus desejos e cria pensamentos de acordo com eles. Isto é super importante. Para tu saberes fazer boas afirmações, afirmações que te empoderem, tu precisas de saber o que queres. Então faz uma lista daquilo que efetivamente queres. O que é que tu realmente gostarias? Sem limites. Se gostarias de fazer uma viagem durante um mês, diz isso. Eu quero fazer uma viagem durante um mês. Se queres trabalhar num determinado local, tu dizes, eu quero trabalhar. Independentemente de tu neste momento achares que é ou não é possível. Pede, escreve, põe na lista, ok? Porque a partir do momento em que tu decides aquilo que tu queres, a partir do momento em que tu sentires que és capaz de fazer aquilo que tu queres, a partir do momento em que tu decides, em que tu acreditas que és capaz de obter, então tu aí vais fazer tudo o que é possível para obteres. Então, faz essa lista de desejos para começares a olhar para ela como uma nova realidade. E depois, super importante, repete o novo pensamento milhares de vezes. Tu criaste a lista dos desejos, tu sabes o que é que tu queres, começas a afirmar aquilo que tu queres, começas a sentir como se já fosse teu, como se já fosse realidade, e vais repetindo, repete, até realmente isso se tornar verdadeiro e tu conseguires obter. Então, como é que eu crio estas afirmações? Portanto, eu até aqui estive-te a falar do que é preciso para fazer boas afirmações, qual é que é a consequência das afirmações na tua forma de sentir, como é que a forma como tu te sentes vai atrair aquilo que tu queres ou não para a tua vida. Então, quando nós queremos transformar, quando nós queremos mudar o pensamento, se tu agora por acaso já até percebeste que tens pensamentos que de todo não te estão a ajudar, tu precisas criar novos pensamentos, então como é que tu vais fazer? Como é que tu vais criar esses novos pensamentos? Então, existem regras. Existem 3 regras que são fundamentais e que eu acrescento mais 2. Uma, presente. As afirmações têm que ser feitas no presente. A outra no pessoal, positivo, emotivo e têm que ser sucintas. Afirmações no presente significa que eu, quando digo algo, falo em hoje. Eu não digo que vou ter, eu digo que tenho. Eu não digo que vou querer, eu digo que quero. Porquê? Porque para o nosso subconsciente não existe futuro. O futuro é algo inatingível. O futuro é algo que ainda não aconteceu. Então, se ainda não aconteceu, eu sempre que afirmo no futuro, eu estou a dizer, ainda não aconteceu, ou não vai acontecer. Então, eu preciso afirmar no presente. Presente, é agora. Eu quero, eu tenho, mesmo que ainda não tenhas. Eu tenho. Tem que ser sempre no presente. Pessoal, eu. Positivo. Lá está. Não pode ter palavras não, como não, nunca, talvez. Palavras que nos remetam para coisas limitativas. Assim como outras palavras como medo, ansiedade, sei lá, palavras que nos causem uma emoção negativa. Portanto, temos de ter muita atenção com as palavras que usamos nas nossas afirmações. Emotivo. Porquê emotivo? Porque, como eu já te expliquei, um pensamento tem de estar associado a um sentimento. Sempre. Porque nós reagimos perante o sentimento. E nós atraímos aquilo que estamos a sentir. Então, tu podes afirmar aquilo que tu quiseres. Se tu não estiveres a sentir, tu não estás a atrair. Então, se queres atrair aquilo que estás a dizer, tu precisas de sentir. Então precisas de colocar palavras emotivas, como
uau, estou tão feliz porque agora tenho isto. Ou eu estou tão grata, ou é tão bom. Coisas assim. Tragam a emoção que tu precisas para então sentir verdadeiramente aquilo que estás a dizer. E sucintas. Todas as afirmações que tu fizeres devem ser muito sucintas, porque quanto mais sucintas forem, mais facilmente tu as verbalizas e não te esqueces e mais facilmente entra no teu subconsciente. Existem aquelas afirmações que tu crias para a tua realidade, para aquela realidade que tu queres criar, e existem aquelas afirmações que são abrangentes que qualquer pessoa pode e deve usar. Eu deixo aqui apenas quatro exemplos que a Luísa nos ensina muito bem a dizer e que faz uma diferença brutal nas nossas vidas, na transformação das nossas vidas. Afirmações essas como: estou tão grato e feliz agora pela perfeição da minha vida. Eu amo-me, aceito-me e aprovo-me tal como sou. Estou aberta e receptiva a todo o bem do universo. Eu sou como sou e tudo está bem no meu mundo. São 4 afirmações que tu podes escolher uma e dizer constantemente. E tu vais perceber como é que dentro de ti vai nascer um sentimento bom. Um sentimento de que, afinal, tudo é possível. Experimenta. Vê qual é que é o sentimento ou o pensamento que mais te faz sentido e trabalha e diz o maior número de vezes. E a Luísa diz-nos assim: qualquer que seja o problema, ele advém de um padrão de pensamento. E os padrões de pensamento podem ser alterados. Afastemos-nos dos pensamentos que provocam problemas e sofrimento. É tão simples quanto isto. Qualquer que seja o problema, ele advém de um padrão de pensamento. E os padrões de pensamento podem ser alterados. Se estás a viver um problema, então percebe quais são os pensamentos que estão a influenciar esse problema, que estão a atrair esse tipo de problemas, e percebe como é que tu podes ultrapassar a partir dos teus pensamentos. Eu estou aqui deste lado. Se este vídeo te fez sentido, se tu queres saber mais, se tu achas que precisas de mudar alguma coisa em ti, então entre em contato comigo e eu poderei, durante 30 minutos, ter uma conversa contigo e orientar-te da melhor forma e ajudar-te a perceber como é que tu podes mudar aquilo que tu tanto queres mudar na tua vida. Espero por ti, foi um gosto enorme estar contigo. Até breve.